Amém, gente? Graça e paz. Amém. Deus é bom? Amém. Vamos orar? Fiquem sentados mesmo. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por estarmos nessa última aula, deste módulo de missiologia, por o tempo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que temos aprendido e recebido do Senhor. Que a Tua boa palavra, Deus, se cumpra nos nossos corações, nas nossas vidas, que o Senhor venha nos fazer verdadeiros missionários, que esse tempo de avivamento, de libertação e cura, resplandeça, Senhor, sobre as nossas vidas, que aonde o Senhor nos plantou, que nós possamos fazer toda a diferença, Pai. Nós oramos com um coração grato, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos aí, o início da contenda. Meu Deus do céu. Olha logo o primeiro assunto aí. Nós ficamos de estudar aí sobre a igreja de Jerusalém e a igreja gentílica, para vocês estudarem, fazerem uma análise de texto, e depois fazerem um resumo aí. E não deixem de me mandar aí ou pelo WhatsApp ou no e-mail, mas me mandem aí no nome de Jesus. Leiam, não tem pressa, tranquilizem, mas é importante. E aí na sua página 109, nós vamos falar aí do início da contenda. Quando a gente fala de contenda, irmãos, dificilmente Deus te planta em um bairro, em uma cidade, em um lugar para realizar uma obra e vai ser tudo paz e amor. Paz e amor só no rock and roll, tá? O alistamento de uma vida cristã é guerra, é luta. O próprio Senhor falou: no mundo tereis lutas e aflições. Então, quando nós falamos de missão, não é diferente. Por quê? A grande visão, ou o grande chamado, ou a grande ideia da missão ou do missionário, eu coloquei aqui: a missão existe para a expansão do reino. Você acha que o diabo vai ficar contente de você querer expandir o reino? Não. Ele vai dividir. Multiplicar é diferente de dividir. Deus me chamou com um coração missionário. Eu não consigo ficar com uma igreja com 300, 200, 100 pessoas dentro da igreja. Não, irmão, eu já... E é legal que hoje eu estava aconselhando um pastor e ele falava assim: cara, Deus tem me chamado para... Deus tem falado um trabalho novo, mas eu estou lá no trabalho onde Deus me plantou lá. E eu falo: cara, então, mas eu não entendo. Eu falei: então deixa eu te explicar. Nós estávamos aqui em Goianazes bem tranquilos. Fausto aqui, obreiro, diácono, ministro de casais, pastor Washington, na época o Washington aqui, vários obreiros aqui numa boa, confortável, relax, eu não tinha preocupação. Deus falou: é hora de expandir. Falei: Fausto, Mônica, vamos orar. Abri Ferraz, o pastor Mônica orou, deu uns pulos e tal, abrimos Ferraz, abriu Mogi. Algumas pessoas foram, consolidaram lá, mas o Goianazes não parou, continuou crescendo. Como que explica isso? É exatamente isso que é o sentido de missão. A missão existe para a expansão do reino. Ferraz precisava de uma igreja Palavra de Vida. Está lá a igreja estabelecida lá há 2 anos. Mogi precisava da igreja. Está lá a igreja estabilizada também 2 anos. Então, missão é exatamente para isso. Agora, tem pastor que com o coração assim: não, deixa eu juntar. Não é que você não pode ter 100, 200, 300, se teu espaço até cabe. Eu não quero igreja mais do que 150 pessoas aqui. Passou de 150, irmão, abre outra. A visão celular, amo a visão celular de Deus, independente da estratégia que usa, mas cada um tem a sua visão. A minha visão são que uma igreja com 300, 400 pessoas para você pastorear. Agora, se eu posso abrir uma igreja lá no Itaim, lá em Cidade Tiradentes, lá em São Miguel, lá em Ferraz, lá em Itaquera, e eu manter 100, 150 pessoas lá bem pastoreada, aí então a igreja, a missão é para expansão do reino e crescimento da igreja. É por isso que isso tem que arder dentro de nós. Eu não sou dono de igreja. Eu tenho falado muito, eu tenho arrumado alguns inimigos, porque eu tenho falado mais que assim, essa visão de paternidade que manda, domina a vida dos outros, eu não conheço. Nem quero para mim, porque foi isso que eu aprendi com meu pai. Eu tenho uma visão de paternidade assim: companheiro, parceiro, amigo, irmão, andar junto, confraternizar junto, chorar junto.
mas eu tenho que dominar a sua vida. Olha, se você não vier segunda, quarta e sexta, se você não fizer isso, ou se não for desse jeito, então você não serve. Então, para mim, isso não é paternidade. Assim como dominar uma igreja, para mim, também não é missão. Alô? Amém. Já que nós falamos de contenda, vamos começar com contenda. Num determinado dia, chegou em Antioquia um embaixador, ou uma embaixada, enviada pelos crentes da Judéia, que cerravam fileiras em torno da reverenciada figura de Tiago. Quem era Tiago? O irmão do Senhor Jesus. Foram recepcionados pelos crentes da igreja gentílica, nós, com grande reverência, até porque atrás daquela embaixada estava a figura mais respeitada do cristianismo da época. Entretanto, apesar da harmonia dos seus comuns ideais em torno do Cristo, os cristãos antioquinos percebiam uma grande barreira existente entre eles e os crentes de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém recusavam-se sentar-se à mesa sem primeiro proceder uma série de oblações rituais. Nem aceitavam o convite ao jantar de um incircunciso, que eram os crentes de Antioquia. Nem tomavam na boca um pedaço de carne de porco ou animal sufocado. Os crentes de Jerusalém, quando eram convidados para uma refeição, não comiam sossegados, com medo de engolir certos alimentos contendo carne de porco e assim pecar contra a lei de Moisés. Quando iam a um açougue, tinham de indagar e examinar com escrupulosa solicitude as diversas carnes, a fim de não comprar que for imolado a deuses e, portanto, ser uma carne pura. Comer carne sufocada ou saturada de sangue seria uma contaminação na consciência. Então vocês imaginam agora a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia se reúne. Duas sobre o mesmo paralelo, sobre a mesma visão, ou sobre a mesma pedra de fundamento, que era Cristo. Mas a cultura de cada um os impedia de andar na mesma visão. A cultura de cada um os impedia de fazer com que a missão que foi dada se realizasse. Em determinado culto, ao fazer uso da palavra, um dentre os judeus cristãos disse: se não fizermos circuncidar todo este povo, vocês não serão salvos. Nesse momento rompeu-se uma grande tempestade de discussão e dúvidas. Alguém pergunta: será que Paulo, que pregou que não precisava circuncidar, mentiu, nos enganou? Será que realmente precisamos observar a lei para sermos salvos? Isso é uma das grandes barreiras que muitos missionários enfrentam quando chegam em uma cultura, em um lugar diferente. Tanto nas epístolas de Paulo quanto nas exortações de Barnabé aos cristãos gentios, são constantemente chamados de santos, eleitos, filhos de Deus, cidadãos do céu. E aos olhos dos assestas de Jerusalém, eles não passavam de impuros, profanos, pecador e que iam para o inferno. E agora? Um missionário chega, prega, anuncia o Evangelho de Cristo, e eu posso lhe dizer isso com experiência própria. Quando Deus nos mandou fazer a missão no Paraná, por isso que eu digo que eu cresci num berço missionário, e eu louvo a Deus por isso. Eu estava aqui bem sossegado, a igreja no primeiro ano, segundo ano, bem estabelecido. Deus falou: vai para Cambé, no Paraná. Eu falei: Cambé? Será que não é Itambé? E eu pesquisei lá, norte do Paraná. Eu não conheço ninguém no Paraná, nunca fui no Paraná. Tinha ido em outras regiões, na verdade. Eu tinha ido para o sul, lá é norte. Tinha ido em Curitiba, tinha ido no Porto já fazer algumas coisas de trabalho, mas nunca tinha ido para aquela região exata. O Espírito Santo falou: lembra do cara que te ganhou para Jesus? Ele é do Paraná. Eu falei: é verdade, será que é a mesma região? Na mesma semana eu encontrei uma irmã desse irmão Silvio. E eu falei: olha, o seu irmão, um missionário, na época era missionário, ele estava no Rio Grande do Sul, no Paraná. Não, ele está no Paraná agora. Eu falei: está onde? Está em Cambé. Liguei e falei: beleza. Tem o telefone dele? Tem. Peguei o telefone dele e falei: ô, missionário, o irmão Marcelo, um branquinho, cabeçudinho, barrigudo, virado do Ceará, Barbacena. Lembra que você me ganhou para Jesus? Ele falou: mais ou menos.
Mas o que houve? Não, que Deus mandou aí no Paraná, como é que o senhor está? Falou, estou afastado da igreja e a missão me matou, me abandonaram no campo, depois de abrir centenas de igrejas, e eu não sirvo para nada, eu estou parado. Falei, então, mas Deus mandou ir. Falei, então, quando Deus me mandava, eu ia. Falei, então, se Deus me mandou, eu vou também. Falei, então, eu te pego na rodoviária. Irmão, cara e coragem, cheguei na empresa e falei, preciso do fim de semana de folga. Peguei uma sexta, um sábado, de folga, fiz a malinha, pus nas costas, falei, meu Deus, como é dura essa viagem. A gente viaja para passear na região. Nossa! Fiz tudo que era para favor. Se o cara não me recebesse, tem qualquer problema, eu estou com o dia da passagem, pego, vou embora de um jeito. Me vira nos 30. Porque uma coisa é quando você vai para passear. Fizemos um mapeamento, entendemos, já tínhamos um certo entendimento. Chegamos lá no primeiro dia, Deus restaurou a família. Restaurou o casamento, restaurou a igreja. Eu saí de lá no domingo e deixamos a igreja organizada. Está lá a igreja própria, sede própria, construída. Agora começamos um segundo trabalho já na cidade vizinha de Londrina. Glória a Deus. Quando eu estranhei, o povo lá é sim, sim. Não. Igrejas da mídia não crescem lá. Por quê? Eles querem contato, eles querem. A cultura deles é diferente. Relacionamento. Aí quando eu paro e penso assim nessa igreja de Cristo, imagina, irmão, Paulo era gentil, era do povo, um cara que tinha alto gabarito de letra, e agora ele se torna um cara do povo. É diferente quando é alguém do meio ali que acha que é. Não estou dizendo isso de Pedro, absolutamente. E agora Pedro chega com os outros e com Tiago e diz, olha, se vocês não circuncidarem, se vocês não vai para o céu, velho. O cara veio pregando, nós aceitamos Jesus, o cara foi batizado com o Espírito Santo, o outro tem dons, o outro é usado por Deus, peraí, por causa, e agora? Aí foi onde começou a grande contenda. O cristianismo, estava o cristianismo, o pique de ser reduzido a uma seita judaísmo, e perder o seu caráter de religião ou visão mundial, e as divergências atingiram as raízes divinas do Evangelho. Porque em última análise reduzir a questão a esta alternativa: é pela lei mosaica ou pela lei, ou melhor, pela graça de Cristo que o homem alcança a salvação? E agora, pela lei ou pela graça? Paulo foi o homem providencial que Deus se serviu para proclamar a serenidade dos cosmos sobre a agitação do caos. Imagine a guerra que se instala agora. Uma igreja em Antioquia, com todo o ensinamento, com todo o conhecimento, que estava seguindo a Jesus e ia para o céu. E agora chega uma igreja onde tudo começou com um concílio, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente aí, e os caras dizem, agora vocês não vão mais para o céu. Sem tardança se fez de partida rumo a Jerusalém, a fim de falar com Simão Pedro e defender a liberdade do Evangelho e a universidade do reino de Cristo. Aí onde se encontram agora Paulo e todos os outros e vão para esse concílio. Tem algumas coisas nesse concílio que me chamam a atenção. Uma das principais coisas é que sobre o concílio precisava repousar o espírito de fogo, ou de unção, de avivamento, que é o mesmo fogo que havia sido derramado em Pentecostes. Então vamos lá. Em face do grande tumulto criado por alguns ex-fariseus vindos de Jerusalém a fim de defender a liberdade cristã entre os gentios, nessa viagem levava Paulo consigo um dos mais gloriosos troféus do seu apostolado entre os gentios. Quem era? Tito, seu filho, jovem, neófito, intrépido, auxiliar do grande missionário na conquista espiritual do mundo pagão. Se analisarmos a vida de Paulo e a vida de Tito, e toda a unção que estava sobre um e sobre o outro, você vê que há uma semelhança muito grande. Prova palpável da idoneidade dos gentios para a plenitude do cristianismo. Era esse jovem, mancebo. Assim calculava Paulo. Entretanto, os seus cálculos falharam, porque o fanatismo e a miopia espiritual de alguns judeus cristãos não admitiram a sinceridade de nenhum discípulo do Cristo, que antes não fora discípulo de Moisés. Se não foi judeu, se não aceitou, se não teve lá,
Irmãos, é por isso que eu amo Paulo, Pedro, todas as suas cartas, reconheço como... Mas quando a gente para pensar na vida de Paulo, se não fosse Paulo, o que seria de nós? Se não fosse Paulo, onde nós estávamos? E quantos Paulo Deus tem levantado hoje? Eu falei essa semana na escola de cura. Foi muito boa a escola de cura, foi um tempo maravilhoso. E eu falava com uma jovenzinha que estava, ela falou assim: o que está ardendo no meu coração é pela palavra, pelo conhecimento, sabe? Deus tem me incomodado a fazer projetos de oração, de leitura da palavra. Às vezes eu olho para as pessoas na rua que eu vejo que não é crente, chega, dói meu coração. Eu falei: então, filho, isso é a semente de Billy Graham, isso é a semente do apóstolo Paulo Tércio, isso é a semente de outros apóstolos que nós conhecemos que Deus recolheu para a glória, e a semente evangelística ficou. E ela falou: eu preciso ser discipulada, eu preciso ser acompanhada, eu quero. Eu falei: então as portas estão abertas. Olha como Deus está levantando. É por isso que quando alguém diz que a nossa geração não funciona, eu acredito na nossa geração. Tudo bem, eu sou talvez o mais jovem de vocês aqui, com 30 e poucos anos, mas eu acredito na nossa geração. Amém. De verdade. Sendo assim, o Evangelho teria que pedir favor à Torá. A igreja serviria à sinagoga. O espírito ígneo, ou espírito de unção, de poder, de fogo, ficaria encerrado no cerimonial do templo de Sião. Se a igreja, ou se a missão, ou o evangelismo, ou a salvação dependia da lei mosaica, então todo o resto não serviria para nada. Aí o concílio se reúne. Paulo já previa a contundente luta que havia de enfrentar em Jerusalém, onde murmuravam que ele, para aumentar o número de cristãos, sacrificava a ortodoxia do cristianismo, cuja calúnia ele reprovava em veemência na sua epístola aos Gálatas. Queria dizer o quê? Para poder ganhar muitas almas, para poder fazer, então ele... Eu já ouvi isso aqui muitas vezes, vocês já ouviram? Igreja de porta aberta, porta larga. Porque, irmão, é muito legal isso. Teve uma irmã que ela não era da nossa igreja, ela era de uma igreja tradicional. Ela desejou fazer uma tatuagem, o Espírito Santo me revelou. Ela falou com o pastor dela, o pastor falou que era pecado. Ela falou: vou falar com o pastor Marcelo, ele vai falar que pode. Aí ele vem, aí eu pego ele e confronto com o meu pastor. Quando ela chegou, eu falei: qual o costume, como é que funciona, como é que vive a tua igreja? Assim, assim, assim. Aí eu falei: legal. Eu falei: então, pode fazer a tatuagem? Ela: pode? Eu falei: pode. Não é pecado? Eu falei: não, você perguntou para mim se pode. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você vai para o céu, é outra história. O que a Bíblia diz, aí expliquei para ela, ela falou: mas aí você está de acordo com o meu pastor, e aqui vocês é porta larga. Eu falei: aqui é tão porta larga, que nem aqui você pode congregar, porque você não consegue se adequar a nada do que a igreja vive. Até hoje ela não fala comigo, mas tudo bem. Maravilha. Pensa, querido. Agora você levando missão, vamos falar do teu cabelo, vamos falar da tua roupa, vamos falar do teu jeito de falar. Sempre haverá uma contenda. O concílio se reúne, vamos lá. Em Jerusalém deparou Paulo com 3 classes de homens: os apóstolos, no concílio, os conselhos dos anciões, ou presbitério. Eu amo o presbitério, de verdade, mas eu amo o presbitério que se move como presbitério, que tem uma função de estabelecer, de cumprir uma palavra profética, uma direção apostólica. Esse é um presbitério, que ele se move para isso. Tem presbitérios que se formam que é para confusão. Bom, larga para lá. Só para rótulo, né? Ou os irmãos ou os crentes em geral. Então Paulo tinha que encarar os apóstolos, que nem todos reconheciam o ministério dele, e ainda mais essa contenda dele dizendo que os caras eram salvos pela graça. O conselho dos anciões ou presbitério e os irmãos em geral, porque, irmão, voz do povo é voz de Deus, segura a onda. Entre os apóstolos sobressaía 3 que, como ele diz, eram considerados como coluna: Pedro, Tiago e João. Ainda bem que ele tirou o barquinho da história. Ficou Pedro, Tiago e João.
A atmosfera do ambiente onde se reuniram estava carregada, demonstrando uma prenúncia da tempestade iminente. A reunião iniciou-se, talvez com uma cerimônia religiosa. Ali aconteceu o protoconcílio, ou seja, o primeiro concílio ecumênico da igreja. Um grupo de judeus cristãos se levantaram e disseram: é necessário circuncidar os gentios e obrigá-los a guardar a lei de Moisés para que eles sejam salvos. Se não for batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas, não vai para o céu. Quem já ouviu isso? Se não rodar, não pular, não é batizado. Se não falar em língua, não é batizado com o Espírito Santo. Quantas dessas coisas a gente não escuta aí pelo meio? E hoje, se não for batizado, não toma Santa Ceia. Não for batizado, não toma Santa Ceia. Se não for casado, não batiza. Bom, vamos para frente. Quando Paulo ouviu a exigência categórica de mandar circuncidar a Tito, a fim de o fazer príncipe da plenitude do cristianismo, sentiu uma onda de indignação na alma. Alguns anos mais tarde, ele escreveu aos Gálatas: e isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz: cuidado, porque eles vão entrar. Irmão, tem gente que entra dentro da igreja, que se envolve, que não tem nada de crente. Pelo contrário, parece que a primeira sessão do concílio foi dissolvida sem nada ficar resolvido. Estavam os anônimos por demais exaltados, seriam os ânimos, por demais exaltados. Se é anônimo já não estava lá, né? Era necessário, além disso, que os chefes espirituais tomassem contato mais íntimo entre si, a fim de realizar um estudo bíblico sobre o assunto. O que interessava a Paulo era duas coisas. Primeira, a aprovação oficial do seu método missionário, que ele sabia estar rigorosamente correto, mas que sofria veemente impugnação da parte dos crentes ex-fariseus mal orientados. Segundo, uma declaração explícita de que para a salvação era suficiente a fé em Jesus Cristo, manifestada pelo amor em atividade. Isso me chama a atenção quando fala de missão. Era suficiente uma fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo é imitar Jesus. Pensa nas tuas atitudes hoje. Se elas imitam ou não imitam a Cristo. Segundo, uma fé em Jesus Cristo manifestada pelo amor em... Como que eu digo que eu amo a Deus e eu não faço nada na igreja? Irmão, para evangelizar você não precisa nada. Qualquer lugar que você passar e você convidar alguém para vir para o culto, ele vem. E vou liberar uma palavra profética aqui no meio da aula para vocês, guardem isso no coração de vocês. As pessoas vão bater na porta, vão entrar sem ser evangelizadas. Só porque você está tendo atitude. Glória a Deus. Eu tive essa experiência hoje. Eu estou lá na loja, trabalhando ali, uma moça chega, entra um rapazinho meio problemáticozinho, que a gente já conhece, e aí ele tinha 1,30 para comprar o biscoito, não dá, eu falei, pega o biscoito, pega o biscoito, eu quero esse, eu falei, vai lá, pega esse biscoito aí e tal. Aí a moça falou, não tinha dinheiro, eu falei, ele é meio especialzinho. Ela, não, eu pago. Eu falei, de Deus, porque eu pago. Ela falou, eu falei para ela, obrigado, Jesus te abençoe. Ela falou, você é crente? Eu falei, somos crentes. Inclusive eu congrego aqui nessa rua. Ela falou, meu Deus, é aquela igreja azul da placa vermelha? O coração fez tudo. Eu falei, nem falei que eu era um pastor, não, fiquei quieto, né? Eu falei, é essa mesmo. Ela falou, meu Deus, o Espírito Santo está moendo dentro de mim assim, eu sou afastada. Domingo eu chorei do começo ao fim do culto. Foi os louvores, na hora que estava pregando, chegou lá, ela falou, eu moro em frente num sobrado de vidro. Eu falei, eu nunca prestei atenção, mentiroso. Ah, tá bom, irmão. E aí, ela falou, ai meu Deus, chorei. Eu vou lá, que dia o culto, o senhor sabe? Eu falei, é quarta, 7h30,
domingo, 10 horas da manhã. E se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Ela, e eu quero conhecer o pastor. Eu falei, então sou eu. Aí eu entrei, eu confesso. Sou eu, confesso. Ela, eu sabia que era o senhor. É a terceira vez que eu entro aqui e eu sinto algo diferente. Eu falei, que bênção, seja bem-vinda, gaste mais. E quarta-feira no culto, ela falou, não, quarta-feira eu vou estar no culto, eu vim de Minas e tal. E a mulher, eu comecei a falar, e a lágrima correndo no olho da mulher. Ela falou, eu sabia que Deus estava me empurrando para um lugar. Qual é a palavra profética que nós ouvimos do apóstolo Rony Chaves, do Géser e de outros apóstolos? Que as pessoas vão procurar a igreja. E vai ser tanta gente que você vai precisar ampliar os lugares a cada dia. Meu coração está ardendo aqui, porque hoje eu comecei a projetar o mezanino, o batistério, as coisas, e eu todo animado, projetando, aí falei com o obreiro, olha isso aqui. Falei, pastor, isso não vai dar certo não, isso não presta não, nem inventa. Aí eu falei, Deus confirmou. Aí eu falei, obrigado, querido. Sempre tem oposição. A gente conversa depois, quando o cara, aí o Espírito falou, então, estou confirmando, pode fazer, todo o negócio. Oh, glória. Eu falei, Jesus, mas o primeiro que eu falei já está dentro do Polo Norte. Deus falou, então é por isso que eu estou no negócio. Se você crê de verdade, as pessoas vão bater na porta da igreja. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero reconciliar. Pastor, eu quero estar na presença de Deus. Não sei quem postou essa semana no culto, 5 pessoas aceitou Jesus. Ah, tá, pastor Ronaldo. Foi para o culto na casa dele, reuniu todo mundo e me mandou mensagem essa semana. Cara, 5 pessoas, 5 visitantes não crentes, primeira vez que os caras foram na igreja, aceitou Jesus. Eu falei, então, Deus falou o que para você? Que vai mandar as pessoas. Você foi visitar? Não, foi atrás não. Você só orou. Isso é missão, queridos. Amém. Amém. Alô? Amém. Vamos continuar, porque eu estou animado. Glória. Nesse inteirinho. Era suficiente a fé em Jesus Cristo manifestada pelo amor em atividade. Então, se o camarada diz que tem fé, que é em Jesus Cristo, mas não manifesta a fé por amor em trabalho, porque amor de palavra é fácil. Dizer eu te amo, irmão, quanta gente não bateu no teu ombro e disse eu te amo e tenho uma aliança contigo, e a primeira vez que você disse não para ele, nesse inteirinho, conferenciou Paulo largamente como os que gozavam da autoridade e eram considerados como colunas. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Esses 3, reconhecendo a vontade de Deus e desejando perfeita unidade no seio da igreja, aceitaram as judiciosas ponderações do colega. Enfim, o dia da grande decisão amanheceu. Em plena assembleia, no meio do profundo silêncio, levantou-se Simão Pedro e fala: não apela para o seu saber, não faz valer a sua experiência, não invoca os seus méritos, não insiste na sua autoridade no colégio apostólico, não argumenta com a sabedoria de Paulo, nem com a santidade de Tiago, nem com a mística de João, nem tampouco relembra os prodígios que Deus operara em prol da igreja. Apela simplesmente e candidamente para os desígnios de Deus, de que eles, os apóstolos do Cristo, são os portas-vozes e veículos escolhidos. Então ele chega, poderia ter apelado para tudo isso, mas ele chega e diz: Deus nos escolheu. Aí tem um sermão aí, vamos ouvir? Em breve discurso, em culto galileu, em um método de lógica, de precisão e clareza, principiar para mostrar que Deus mesmo decidirá a questão, mandando incorporar a igreja aos pagãos, aos crentes, seja uma alusão ao batismo de Cornélio. Prossegue evidenciando que a lei mosaica é um jugo tão pesado que nem eles, nem seus pais o puderam suportar. Termina frisando que tanto judeus como gentios alcançam a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento toda a assembleia se calou. Agora o caminho ao paganismo estava completamente aberto. Ele não quis argumentar de nada, ele falou: gente, se Deus, nos seus desígnios, na sua vontade, aceitou esse povo, quem somos nós? Se Deus levantou os missionários aqui, como era exemplo Paulo e Tito, quem somos nós para dizer para Deus agora que ele não aceita mais?
triunfar a razão sobre a paixão, o evangelho sobre a Torá, a liberdade sobre a escravidão, a graça sobre a lei, a universidade da igreja sobre a parcialidade da sinagoga. Neste momento, Paulo e Barnabé respiram aliviados, sorvendo uma atmosfera sadia e forte, que suplantará o asfixiante mormaço dos últimos dias. Glória a Deus. Aproveitando a disposição do auditório, Barnabé começa a narrar os grandes prodígios que Deus realizara por meio deles entre os gentios. Quando há unção, quando há mover de Deus, quando está no centro da vontade do Senhor, quando há um envio, querido, as portas se abrem. Foi igualzinho quando nós fomos para São João da Boa Vista. Por que eu digo dessa experiência? Porque eu vivi assim. Eu não fui chamado para ficar. Se eu ficar trancado dentro da igreja, irmão, eu acho que eu me morro. Eu amo, eu pastoreio com muito anseio, com muito desejo. Quem congrega sabe. Mas se você quer me ver feliz, me dá uma favela, um bairro, um barraco, uma rua, um desafio, um trabalho novo, uma igreja, um povo, um lugar longínquo, um beco e valado. Nosso primeiro departamento de missões chamava-se Grupo de Evangelismo pelos Becos e Valados. Ainda existe até hoje com o pastor nosso esse Becos e Valados. Vamos lá. Ficou mais uma vez revelada a profunda psicologia de Paulo. Não é ele que fala, é um amigo de Barnabé. Homem que Jerusalém gozava de grande reputação. Paulo se limita em confirmar ou completar um ou outro fato narrado pelo colega. Entretanto, na Assembleia, um homem que, embora acatasse a decisão do concílio, não se sentia totalmente satisfeito. Esse era Tiago, o grande asceta da época. Representava a personificação do conservadorismo religioso de Israel. Nascido e criado num ambiente visceralmente judaico, procurava salvar ao menos uma ou outra das saudosas relíquias do Antigo Testamento. Então vamos entender agora aí. Por que é importante a gente conhecer esses pontos de Paulo, de Barnabé, do concílio, de Pedro e também de Tiago? Porque como nós vamos falar de missão, ensinar de missão, como que nós vamos defender uma fé verdadeira e madura se não conhecemos? Lembra de Filipe, o eunuco? O eunuco está lá lendo o livro, Filipe vai junto. Aí Filipe vê o cara lendo as escrituras e entendes tu o que lê? O que o eunuco responde? Como eu vou entender se não? Como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Ninguém me explique. E Filipe entra na carruagem, ensina, explica, revela o texto, traz o rema, o camarada aceita Jesus e a obra é feita, missão. Detalhe, conduzido pelo Espírito Santo, né? Que Felipe chegou até o eunuco conduzido, não foi porque ele quis. Não, isso é missão. Que conduz, né? Isso é missão. Deus te envia. Vai, puxa, pastor, lá para o Nordeste, há muitos tempos Deus tem incomodado muito de África. Do nada Deus vai lá e faz um mover da África aí, junto conosco. Deus sempre fala do Nordeste, e o Nordeste não. Senhor, se for o Nordeste, tem que me dar um jatinho, Senhor, Nordeste não. Aí começa a abrir porta lá no Nordeste. Eu falei, Jesus poderoso, me guarda, Senhor. Mas não é eu que quero ir. Missão é exatamente isso. Deus mandou Filipe foi lá, fez a obra, e depois o Espírito dá traslada para outro lugar ainda. É assim que Deus faz. Mas vamos entender o parecer de Tiago. Levantou-se, pois, Tiago e pediu a palavra. Meus irmãos, escutem, sou de parecer que não se impõe obrigação aos que do gentilismo se converteram a Deus, mas se lhes prescreva que obtenham-se da contaminação dos ídolos, da luxúria de carnes sufocadas e do sangue. Tiago, venerado à cesta tradicionalista, pede 3 coisas da lei mosaica, a saber, que os étnicos cristãos não comam dos manjares oferecidos aos ídolos, para evitar escândalos da parte dos judeus, que se obtenha da luxúria, quer dizer, provavelmente do matrimônio entre determinados graus de parentesco e afinidade, prevista na lei de Moisés.
Terceiro, que os neófitos vindo do gentilismo evitem comer carne de animais sem derramamento de sangue, bem como toda a comida feita com sangue de animal, porque segundo a opinião antiquíssima, o sangue é a vida, e pela ingestão desses manjares o homem assimilaria de certo modo a alma ou o princípio vital do respectivo animal. Não sabemos como essa emenda de Tiago foi recebida por Paulo e pelos outros, mas a emenda foi feita. Com respeito a esse assunto, mais tarde Paulo escreve aos Gálatas dizendo: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Nada mais. Este amor aos pobres, o auxílio aos necessitados, aparece como um selo de ouro em todas as epístolas de Paulo, porque essa foi a ordem dos apóstolos direta. Em demanda de Antioquia, Paulo regressa levando no seu coração o sabor de uma grande e contundente vitória, mas nem por isso ele se iludia pensando que a luta havia terminado. Sabia ele que até o fim da sua vida teria que lutar contra a estreiteza espiritual dos discípulos de Moisés, a fim de abrir caminho para o triunfo definitivo do Evangelho do Cristo, a quem ele tanto amava. Isso é parte de um comentário saído do livro Paulo de Tarso, né? Eu acho que, se alguém não conhece, hoje é um dos apóstolos do Conselho Apostólico, um grande homem de Deus, tem muitos livros lançados aí, apóstolo Paulo de Tarso. Ok? Implicação missionária. Se tivesse prevalecido a ideia daquele judeu cristão, ou dos judeus cristãos, hoje não teríamos um cristianismo universal, mas tão somente um judaísmo cristianizado. A igreja teria que depender da sinagoga, a graça da lei, e onde estaria a liberdade cristã? O Evangelho de Cristo transforma o homem de todas as culturas e costumes, sem mudar tal cultura ou tal costume, exceto os maus costumes. Quando existem os maus costumes, então Cristo muda. Quando existem os bons costumes, pelo contrário, a Bíblia diz que devemos conservar esses bons costumes. Do Cristo glorioso derivou esta estupenda catarata torrencial de espiritualidade que irrigou todo o planeta Terra. O homem, aí se referindo a Paulo, por sua vez canalizou essas águas e lhes cavou um leito tão seguro que até hoje, após quase 2000 anos, não desviaram nem desviará do seu curso. Não temos dúvida que o cristianismo existiria sem Paulo, porque sua origem é Cristo Jesus, a pedra fundamental. Mas teria ele esse cunho característico que conhecemos? Se não fosse Paulo, será que as coisas acontecem ou teriam acontecido como aconteceu? Será que esse evangelho teria chegado até nós? Esse glorioso vigor que tanto admiramos, essa precisão quase jurídica e essa visão tão panorâmica, sintetizada em si as três grandes culturas da época, hebraico, helênica e romana. Se Cristo não tivesse salvado Paulo, será que o evangelho seria o que é? Será que o cristianismo não seria semelhante ao islamismo, tendo que ir até Meca ou Jerusalém para receber o carimbo que autentica o seu valor? Será que a igreja não seria apenas uma seita do judaísmo, como queriam alguns judeus cristãos? Será que a igreja não cairia no mesmo pecado que caiu a nação de Israel, se isolando do resto do mundo em vez de ir aos lugares distantes, às prajas longínquas, proclamando a mensagem da nova fé cristã, o crística? É por isso que nós temos que parar e pensar na importância da missão de Paulo. Será que se Deus não te usasse para te colocar onde você colocou, onde te colocou, e te desse um ministério como Ele te deu, será que as pessoas daquele bairro, daquela rua, daquela cidade seriam alcançadas? Você já parou para pensar que onde Deus te plantou, a responsabilidade de alcançar é sua?
Direções proféticas não faltam. A igreja que hoje vai expandir é a igreja do social. Então eu tenho que desenvolver. A igreja hoje ela precisa mover-se apostólica e profeticamente. Não é por questão de ter um nome. Até porque, por exemplo, se for no nosso nome, nós não temos. A gente usa a igreja apostólica como unção apostólica, mas o nosso nome de registro é a igreja evangélica, a palavra de vida. Então tem o nome apostólico e profético, mas não se mover na unção. Falar de cura e libertação, mas não viver cura e libertação. Falar de missão, mas não se mover em missão, não vai ter nada. Sem se mobilizar. Sem se mobilizar. Então as estratégias vêm, mas o mover é meu e seu. Se a gente não se mover de verdade, nada vai acontecer. E o chamado de Deus é para onde Ele nos plantou. Então a grande implicação da missão é Cristo. Então é por Ele que eu vou. É além de fronteiras. Temos que ter cuidado? Temos que ter cuidado. Quando eu comecei a estudar sobre cura e libertação, logo no início eu virei caça-fantasma. Eu comecei a caçar demônio em tudo quanto é lugar. E quando a gente caça, a gente acha. Quando você procura, você encontra. Mas aí eu comecei a entender que não sou caça-fantasma. Quando a gente começa a ministrar cura interior, no pronto-socorro espiritual, que a gente vai ter aí, debaixo da bênção do nosso Pai, a gente vai fazer uma turma agora só de PS, lá na Pastora Mara, depois vamos fazer uma outra turma no Pastor Demétrio, e uma turma com nós aqui só sobre PS. Eu virei bombeiro. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o cara me ligava que estava brigando com a esposa, falando que ia matar ela, ia matar ele. Eu saía na chuva, na garoa, para ir na casa do cara. Resolvia tudo, no outro dia ele me ligava, pastor, eu e a esposa tivemos uma noite maravilhosa. E eu gripado, que peguei a garoa da madrugada. Eu falei, eu não sou bombeiro, eu não sou caça-fantasma. Então, missão é a mesma coisa. Não é atirar para todos os lados. A primeira coisa é qual é a visão que Deus deu para o teu ministério. Escrita, detalhada, então a missão vem em cima dela, porque Deus te chamou. Deus chamou Paulo. Paulo poderia ter escolhido os judeus ou gentios, porque ele era os dois. Mas Deus disse, você me perseguiu tanto, você lutou tanto, você fez tanta coisa aqui, que agora você vai padecer o dobro pelo meu evangelho. Mas nos gentios... Meu Deus, é forte isso, hein? É forte. Por mais que pareça ser grande e ser difícil a sua luta, Deus te chamou para fazer a diferença. Então agora é com você. O chamado de Deus agora, nesta missão que Deus plantou, é com você. E é lá onde você está. Entramos na década do evangelista, estamos vivendo o pleno auge do avivamento. E como eu falei, avivamento é conversão de almas. Ou nos alinhamos agora e mergulhamos nisso, ou nos perdemos. O alcance da grande comissão. Vamos ler isso aí para a gente tomar o cafezinho. A princípio, os apóstolos não compreenderam o alcance da grande comissão. Queriam estabelecer uma igreja cristã judaica, composta de judeus convertidos e judeus prosélitos. Mais tarde, através da iluminação do Espírito Santo, e da apologia de Paulo em favor da unificação do Evangelho, é que eles entenderam com clareza a expansão da grande comissão. Então não fica olhando para o teu umbigo. Olhe para a cidade, para o bairro, para onde Deus te plantou, com os olhos de nação. Já pensou se Abraão fosse pensar só no povinho dele ali? Aquelas tendas ali, né? Só aquelas tendas? Água fresca, bosque, tudo confortável, seguro. A primeira campanha evangelística fora de Jerusalém ocorreu através de uma grande perseguição que fora desencadeada pelo Sinédrio. Filipe, Pedro e João pregaram em Samaria, alcançando grandes êxitos. Nessa ocasião, o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos, trazendo o prelúdio da obra missionária entre os gentios. Atos 8. Esse avivamento se estendeu por todas aquelas cercâneas, aquelas regiões. E Filipe pregou em todas aquelas cidades da costa do Mediterrâneo, desde Gaza até Cesareia, Atos 9. Mas só foi na conversão de Paulo que o evangelho se estendeu
estupendamente por todo o mundo asiático e europeu. Então sempre nós vamos encontrar esta ideia, que quando o homem se lança na mão de Deus, não porque ele quer, irmãos, eu brinquei com vocês da última aula, você fala para o cara, nós vamos ter missionário nos Estados Unidos, levanta 10, irmão, precisa de missionário para ir para o nordeste da África, o norte da África, lá, sei lá, para a Tanzânia, Faixa de Gaza. levanta um. Então missão é onde Deus te mandou. Por isso que a gente vê pessoas que Deus manda, você fala assim, velho, o cara é louco. O cara vai para aquele fim de mundo. Mas Deus não mandou? Então é lá que Deus vai cumprir. Amém? Pedro, o missionário centrípeto. Mas vamos tomar o cafezinho, a gente já volta já em nome de Jesus. Glória a Deus.